Olá, aqui é o André Faria. Eu tenho certeza que você já viu diversas definições para liderança. E dependendo do lugar que a gente olha, dependendo do livro que a gente vê uma abordagem um pouco diferente. Mas uma coisa que todo mundo concorda é que a liderança tem a ver com influenciar pessoas. E hoje eu quero compartilhar com você uma ideia do pai da sociologia, o Max Weber, sobre o que faz um bom líder. Max Weber foi um sociologista, jurista e economista alemão. É considerado um dos pais, um dos fundadores da sociologia. E ele definiu uma característica interessante que está presente na grande maioria, se não em todos os bons líderes, que é a autoridade. E essa palavra acaba confundindo um pouquinho a gente, porque a gente lembra de autoridade, lembra de militar, lembra daquela coisa de dar uma ordem, né? E as pessoas executando essa ordem cegamente, mesmo que elas não acreditem ou que elas não queiram, porque aquilo é uma ordem tem que ser cumprida. Mas, por incrível que pareça, na definição dele é justamente o contrário. Então ele define autoridade e define poder. Poder é justamente isso que eu falei antes, né? Aquela coisa de que você usa o poder para que as pessoas façam o que você quer, independente da vontade delas. E quando você usa a autoridade, a sua autoridade, na verdade, as pessoas fazem as coisas porque elas acreditam em você. Então elas estão te seguindo. E todo líder tem seguidores, né? Se você tem seguidores, de alguma forma você é um líder. E você é um líder porque você tem autoridade. As pessoas te seguem porque elas confiam, porque elas acreditam em você. Então essa é a distinção de autoridade e poder segundo Max Weber. E de alguma maneira a gente consegue perceber que a autoridade é muito mais eficiente do que o poder. Se você parar para pensar, por exemplo, nas equipes que você já trabalhou, em que você tinha um chefe, por exemplo, que fazia certas exigências, que as pessoas se comportassem de tal forma, trabalhassem de tal maneira, e as pessoas se comportavam diferente quando ele estava presente, né? Se comportavam da maneira que ele queria quando ele estava ali. Mas quando ele vira as costas, as pessoas mudam completamente de comportamento. Então, na realidade, aquilo não é real, aquilo não é de verdade. As pessoas estavam respeitando ele pelo poder dele, não pela autoridade. Quando a gente vê um líder de autoridade, é diferente. As pessoas o seguem porque acreditam, então independente de ele estar ali olhando ou não estar ali olhando, as pessoas vão fazer a coisa certa, não porque elas foram mandadas, mas porque elas acreditam naquilo. Então, é muito mais difícil você exercer a autoridade do que exercer o poder. Porque o poder, ele depende muitas vezes ali do seu cargo na organização. Se você é um gerente, se você é um CEO, se você é um diretor, você é supervisor, que seja, você já tem ali um poder dado o seu cargo. Agora, o líder não necessariamente precisa ter um cargo, né, para conseguir influenciar as pessoas, ter autoridade, mas com certeza aquele que tem o cargo, se não tiver autoridade, se não conseguir exercer liderança, não vai ser tão eficiente no seu trabalho, não vai conseguir de fato conquistar as pessoas. E é difícil essa autoridade porque você precisa, em vez de mandar, você precisa conseguir vender as suas ideias para as pessoas. Você precisa conquistar o coração delas, elas têm que acreditar que aquilo que você está pedindo, na verdade, aquele caminho que você está mostrando, é na verdade o melhor caminho. E é muito mais difícil conquistar, vender a ideia para as pessoas. Você tem que se esforçar muito mais, você tem que dedicar muito mais tempo com elas. E é por isso que muitas pessoas não fazem assim. Às vezes elas não querem ou não conseguem investir esse tempo que precisa ser investido com as pessoas para conseguir vender as ideias e não apenas comunicar o que deve ser feito. Então é bastante diferente e a gente percebe que as novas gerações cada vez mais têm essa necessidade de serem conquistadas para fazer as coisas, mas no fundo, eu acredito que isso sempre foi assim. Quando a gente consegue fazer com que as pessoas acreditem num caminho, no objetivo que a gente está dando, que elas entendam os porquês por trás daquele caminho e que, inclusive, por que não, que elas se sintam parte da definição desses objetivos, do caminho, que elas participem da criação de tudo isso, que elas sintam que elas têm importância, que elas estão fazendo a diferença, que elas estão participando e não simplesmente que elas estão obedecendo comandos. Isso faz bastante diferença, isso cria times muito mais produtivos, times muito mais fortes, mais resilientes, que vão conseguir passar por dificuldades, por crises, que vão conseguir se manter unidos e que vão vencer no final, que vão conseguir atingir esses objetivos, custe o que custar. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo que veio da definição do Max Weber. Eu vou deixar para você algumas referências de links aqui que você pode conhecer mais sobre o trabalho dele e sobre as definições que ele deu para a liderança.
Um livro que fala bastante sobre isso, eu sei que tem muita gente que adora, tem muita gente também que odeia, é O Monge e o Executivo. Eu particularmente acho um livro muito legal, muito leve de ler, é uma historinha que você lê e vai aprendendo conceitos de liderança ali. É claro que é só uma das perspectivas que a gente tem sobre liderança, não é a verdade, não é algo completo, mas é um livro que eu recomendo que você leia, se você não leu ainda. É um livro divertido, leve de ler, você lê no final de semana aí tranquilamente, e não é um livro chato, é um livro que você vai com certeza gostar de ler. É quase como se você estivesse lendo um livro de ficção. Então, se você quiser ler o livro, vou deixar também o link para você aqui. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, deixar o seu like. Muito obrigado e até o próximo episódio.